Apocalipse 5, eu farei a leitura de todo o capítulo, e essa será a parte 2 da exposição deste capítulo. Apocalipse, capítulo 5. Assim nos diz João, o apóstolo, a testemunha também fiel, conservo nosso nos sofrimentos e na perseverança do Senhor. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Vi, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Vamos orar. Deus bendito, a tua palavra nos enche de alegria. Ela é fonte inesgotável de sabedoria, de força, de ânimo, de exortação e instrução. Te damos graças a Deus porque esta visão maravilhosa nos mostra aquele que é o Cordeiro de Deus, o teu Filho amado, aquele que te agradou, ó Pai, até o último momento e de todas as formas, através da sua obediência. Ó Deus, que este Cordeiro que foi imolado, foi traspassado pelos nossos pecados, moído pelas nossas transgressões, seja exaltado nessa noite. Que Cristo, aquele que deu a sua vida por nós, nos comprou das trevas, nos transportou para o seu reino de luz. Este Cristo crucificado, morto, ressuscitado, este Cristo seja exaltado nessa noite. Exaltado não apenas por nós que nos achamos aqui sentados e adorando ao Cordeiro, mas por todos aqueles sobre a face da terra, de toda tribo, língua, povo e nação, que também se reúnem para prestarem louvor e ação de graças àquele que vive pelos séculos dos séculos, aquele que era, que é e que há de vir. Ó Deus, ajuda-nos, enquanto teu povo aqui agora, congregados e reunidos, ouvimos a tua palavra e este é o ápice, é o clímax do nosso louvor e da nossa adoração nessa noite. Quando nos sentamos, ó Deus, para ouvir a tua voz. E ouvindo a tua voz, termos, ó Deus, o alento, o conforto, o ânimo, sermos revigorados, ó Pai, sendo revigorados pela tua palavra. E que ao final, ó Deus, de tudo que fizermos nessa noite, a semelhança dos 4 seres viventes, dos anciãos, e daquele número de milhões e milhões e milhares de milhares, possamos dizer amém.
E o nosso sincero desejo, ó Pai, a nossa ardente expectativa é ver Cristo voltando sobre as nuvens. E assim, entregando o reino a Ti, depois de ter feito tudo. Ansiamos por esse dia, ó Pai, em que, afastados do pecado, vitoriosos sobre o pecado, sobre a morte, nós triunfaremos e reinaremos com Cristo pelos séculos dos séculos. E essa é a nossa oração, ó bendito Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma das literaturas cristãs mais importantes e mais atrativas, especialmente para as crianças, são as chamadas Crônicas de Nárnia, escritas pelo autor C.S. Lewis. É uma literatura escrita para crianças, então se você nunca leu para o seu filho, não deu de presente, ao invés de dar ovo de Páscoa, presente de Natal, ou dê como presente de Natal ou aniversário as Crônicas de Nárnia. C.S. Lewis escreveu esse livro para crianças, ele é compreensível para crianças. É um livro que usa, engraçado, mitologia nórdica, imagens da mitologia europeia, de períodos até antes da Idade Média. E C.S. Lewis, como era um especialista em literatura inglesa, ele compõe as Crônicas de Nárnia, e não sei se foi em 2005, 2006, já estava aqui em Goiânia, a Disney lançou esse filme, As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Para quem assistiu, não há nenhuma novidade, que uma das cenas mais instigantes e ao mesmo tempo frisadas do filme é quando Aslan se propõe a oferecer a si mesmo por Edmund, que tinha traído seus irmãos e pela lei de Nárnia, ele teria que pagar com a própria vida. Como ele não poderia, ele não tinha condições de pagar para a própria vida, Aslan se oferece e morre pelas mãos da feiticeira, sacrificado sobre um altar. Para aqueles que talvez vão fazer uma analogia direta, falar, C.S. Lewis aqui está falando de Jesus Cristo, ele está falando para nós o sacrifício de Jesus. O que C.S. Lewis está fazendo é mostrando para uma criança, ou para aqueles que leem o livro, são livros, ou assistem o filme, claramente, ao olharem para Aslan, eles vão identificar Cristo. Identificar aquele que morreu de forma inocente por um pecador. Essa é a mensagem. Você que assistiu o filme sabe muito bem que Aslan retorna à vida, porque ao mesmo tempo que tinha uma lei que dizia que quem traísse seus irmãos tinha que morrer, havia também uma profecia antiga que dizia que se um inocente se oferecesse por alguém culpado e fosse morto por isso, ele seria ressuscitado. E tudo isso, C.S. Lewis compõe essas Crônicas de Nárnia, e esse filme, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, é apenas um dos filmes, existem vários outros. Até o momento lançaram a trilogia, Leão, Feiticeira e o Guarda-Roupa, O Príncipe Caspian e O Peregrino da Alvorada. Compensa você tirar um feriado, um fim de semana e assisti-los em sequência, é muito bom. A ideia do filme, a ideia dessa literatura, é cativar a imaginação, cativar a mente, e através de várias mitologias, através de várias imagens, construir uma história completamente envolvente, que tenha elementos que nos remetem a histórias e a princípios cristãos. E quando eu estava pensando, elaborando esse sermão, que não foi fácil, de um capítulo que tem assim, imagens adensadas, é um capítulo muito denso, é um capítulo de muitas palavras, eu pensei, como reduzir e condensar isso numa mensagem? Me remeteu às Crônicas de Nárnia. E por que essa narrativa de Nárnia e agora Apocalipse 5 são importantes? Nós temos em Apocalipse 4 e 5 como se fosse a transição da parte introdutória do livro, que fala a respeito da visão de Cristo glorificado, capítulo 1, a introdução de João, as cartas às 7 igrejas. E eu já dei uma resumida no que esses capítulos nos trazem. Mas o capítulo 4 e 5, eles começam então a parte propriamente visionária do livro. Nosso grande prejuízo é não prosseguirmos nas visões do livro, ficarmos até o capítulo 1 e 3, ficarmos só com vamos dizer assim, a entrada, o prato principal,
a parte que mais deve ser degustada, ou eu posso dizer, a parte que tem as maiores visões, o maior número de símbolos, e onde o livro está nos conduzindo é do capítulo 4 até o capítulo 22. E essas visões aqui, elas tomam o leitor, elas saem da igreja, vista de cima, da perspectiva de Cristo, e então aproximam o leitor exatamente para olhar para o trono de Deus. E ele é convidado a olhar para o trono de Deus, porque é de lá que as coisas acontecem. Se nesse plano horizontal nosso, na nossa visão apenas física, nós não compreendemos por que os crentes são perseguidos e sofrem e morrem, por que Cristo ainda persiste com igrejas que têm heresias no seu meio, que têm problemas de imoralidade, nós só vamos compreender como Deus vai fazer e cumprir o seu plano a partir do trono. E essa visão do trono, que na verdade, Apocalipse 4 e 5, é uma mesma visão. É uma mesma cena, só que ela traz um movimento. O primeiro movimento foi a visão daquele que está assentado no trono, aquele que assenta no trono para governar o universo. Se a visão parasse por aí, ela ficaria lacônica, faltaria uma parte. Mas o grande ápice dessa visão não é apenas Deus sentado no seu trono. O ápice dela é quando uma outra figura, importante no livro, se assenta no trono, e é Cristo. É para esse momento que a visão está nos conduzindo. Ao olharmos para o trono, não de uma forma vaga, não de uma forma apenas abstrata, mas ao olharmos para o trono, enxergarmos no trono um cordeiro como tendo sido morto. E essa visão de Cristo no trono é que dá sentido então a tudo que o livro vai passar a dizer. Se você já teve a oportunidade de ler o livro todo, já passou pelo capítulo 6, 7 e 8, que falam dos sinais de juízo, também deu uma passeada no capítulo 13, que fala das bestas, Apocalipse 18, 19, da grande Babilônia, sua queda, tudo isso só começa a ter sentido se a gente olha para este capítulo. Ele então vai nos introduzir a explicar o que está acontecendo, onde a história da humanidade está nos levando. Como é que a igreja pode interpretar a sua própria história? Como é que ela interpreta a maldade, o sofrimento, sinais que acontecem desde os tempos do Novo Testamento até hoje? Como nós compreendemos essa história de uma forma, claro, resumida, mas ao mesmo tempo impactante. E é por isso que nessa visão do trono, agora, versos 6 a 14, nós temos basicamente dois símbolos, um símbolo e dois cânticos. E esse símbolo principal, essa pessoa principal é Cristo. E então, a partir da entronização de Cristo, nós temos dois cânticos que vão mostrar para nós o que a igreja faz ao ver o Cordeiro no trono. Qual que deve ser a reação de toda a criação? Dos 4 seres viventes que representam anjos, dos 24 anciãos que representam a totalidade da igreja do Senhor Jesus, desde o Antigo até o Novo Testamento, o que todos os seres vivos, sobre a face da terra, debaixo do mar, sobre o mar, nos céus, o que todos fazem ao verem o Cordeiro sentado no trono. E é por isso que Cristo é aqui o centro dessa visão. E se você notar muito bem, agora nós começamos propriamente o texto. Diz o verso 6, de uma forma introdutória, então vi. Quando no livro de Apocalipse você achar essa expressão, então vi, ou é uma nova cena, uma nova visão, ou uma outra parte da mesma visão. Quando ele fala então vi, ele está nos direcionando para um movimento, para um deslocamento, para algo que está acontecendo. E há em Apocalipse 4 e 5 como se fosse um movimento litúrgico. Acompanhe bem, você que acompanhou a última exposição e essa. De repente você tem alguém sentado no trono, e essa pessoa senta no trono, nós sabemos que é Deus Pai. E aí, a partir do momento que ele senta no trono, há cânticos entoados para ele. Mas aí, então, há no capítulo 5 um livro que está na mão de Deus. Só que ninguém é digno de ir até Deus e tomar da mão do próprio Deus vivo esse livro.
mas em toda a criação só há um digno de abrir, Cristo. Então, Cristo, a segunda parte dessa liturgia é quando Cristo toma o livro. E quando ele toma o livro, significa o reino de Deus Pai foi entregue a Cristo. E agora Cristo, ele que já reinou junto com a Trindade, ele assume a cena como o Cordeiro. Ele tem o direito de reinar porque ele morreu. Então, essa cena começa com Cristo a partir do verso 6, no meio do trono. E diz que ele está no trono como um cordeiro, como tendo sido morto. Essa imagem de um cordeiro é uma imagem importantíssima para a Escritura. É de se admirar a capacidade literária e fantástica de João em condensar num símbolo, numa expressão, muitas coisas. O uso da ideia do cordeiro tem como pano de fundo Isaías 53. Se você voltar a Isaías 53, não só o capítulo 53 de Isaías, mas outros, são os chamados Cânticos do Servo Sofredor. Volte lá a sua Bíblia, eu não tinha pensado em ir diretamente a esse texto, mas será importante para você entender a imagem do cordeiro em Apocalipse. Isaías 53 é a visão do servo sofredor. E então, a partir do verso 4, ele começa a descrever o castigo, o sofrimento, a obra vicária deste servo sofredor. Isaías 53, a partir do verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Verso 6, todos nós andávamos esgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por isso que João escolhe, e a visão é sobre o cordeiro, porque o cordeiro é que vai condensar a imagem de alguém de forma vicária. O que é alguém de forma vicária? Alguém que nos substitui. Cristo foi o sacrifício substitutivo na forma em que ele assumiu o nosso lugar e suportou o castigo do pecado que era nosso, não era dele. Para quem talvez gosta muito daqueles filmes que exageram no sofrimento físico de Cristo, claro, ele sofreu fisicamente, mas não podemos perder de vista que na cruz o sofrimento maior não foi simplesmente o físico, o que Hollywood e outros filmes procuram explorar, às vezes de forma exagerada, mas o maior sofrimento dele foi suportar a ira de Deus por mim e por você. Sendo santo, justo, impecável, imaculado, Paulo chega a dizer que Deus o fez pecado por nós. Este sim foi o sofrimento de Cristo. Assumir o pecado e o castigo que nos traz a paz. Ele suportou em nosso lugar. Por isso a imagem do cordeiro, ela é sugestiva aqui, porque lá dentro há o fato de alguém que está indo sofrer, pagar um preço que não é dele, em prol daqueles que são pecadores. Ao mesmo tempo, nós vemos que em Isaías, capítulo 11, verso 1 e verso 10, a ideia de que esse que vai sofrer, esse que vai pagar o preço, ele é alguém descendente de Davi. Por isso, Isaías 53, Isaías 11, e a ideia da Páscoa, como a ideia do cordeiro que é morto em nosso lugar, é o que João está nos dizendo aqui. Olhem para o Antigo Testamento, aquele cordeiro da Páscoa, o servo sofredor, a raiz de Davi, ele é Cristo. E agora Cristo, como um cordeiro tendo sido morto, assume o seu lugar de alguém vitorioso. E aqui está um grande contraste e profunda significação da ideia de sacrifício em Apocalipse. A ideia da imolação do cordeiro é exatamente a sua vitória. O sacrifício de Cristo não foi uma derrota de Cristo,
para a legislação romana, para Satanás, o que alguns filmes também procuraram explorar. A cruz foi onde Cristo venceu. Lá é a vitória dele. Ele não apenas será vencedor, ele não apenas reinará, mas quando ele assumiu a forma de servo e foi até a cruz, ali está a sua vitória. E todas as tentações e as tentativas satânicas ao longo do ministério de Cristo foi no sentido de demovê-lo da cruz. Satanás não se regozijou, ele não se alegrou com Cristo morto, pois ele sabia muito bem o que aconteceria com a morte do Cordeiro. Porque com a morte do Cordeiro, na sua morte está a sua vitória. A vitória entendida nos termos de Apocalipse não é do sucesso profissional, não é da ascensão pessoal, não é da conquista própria. A vitória em Apocalipse significa manter-se fiel ao Cordeiro, sofrer por ele, morrer por ele, se for o caso. Essa é a vitória cristã. Para aqueles que têm sido levados para esse evangelho superficial, apenas água com açúcar, oferecendo um ideal de conquista própria, de ascensão profissional, de prosperidade financeira, como se fosse o fim último da vida cristã, isso é uma das coisas mais diabólicas e satânicas que podem existir no meio da igreja. Não podemos sucumbir a essa ideia, não podemos nos deixar levar e nem ensinar que a vitória nesse mundo significa esse tipo de sucesso. A vitória significa sustentar o nome de Cristo até o fim. E nesse sentido, alguém que nunca aprendeu a ler e escrever, ganhou a vida inteira um salário mínimo, mas morreu fiel a Cristo, ele está 1000 vezes à frente daquele que foi próspero nesse mundo, fez vários cursos de graduação, se especializou, mas continuou miserável, porque a sua fé e o seu coração estavam aqui. Os termos de sucesso, bem-aventurança, vitória, em Apocalipse são diferentes da mentalidade vigente dos nossos dias. E a igreja não pode se deixar levar por isso. Por essa superficialidade, por essa felicidade barata, passageira, que nos coloca num ciclo de sempre querer mais e nunca ter a satisfação e a felicidade que a Escritura nos oferece em Cristo. A vitória em Cristo começou antes mesmo da sua ressurreição. É a ideia de que ele, quando cumpriu o seu ministério, ele foi vitorioso. E a imagem do Cordeiro em Apocalipse, não é aquela imagem do Cordeiro inocente, simplesmente frágil, pequeno, injustiçado. Mas a imagem em Apocalipse do Cordeiro é o Cordeiro Todo-Poderoso, é uma imagem forte, uma imagem de presença, de onipotência, de reinado, de poderio. O nosso Cristo não é apenas um homem fraco, que se deixou levar por um ideal revolucionário e se sentiu frustrado, como alguns teóricos querem nos convencer à luz de certos livros apócrifos. O Cordeiro é aquele que está no trono. E a imagem de Apocalipse diz que ele tem 7 chifres. Essa é uma imagem interessante porque, lembro-me na minha época de infância, eu não sei de onde saiu, não me pergunte qual editora. Na casa dos meus pais tinha uma coleção de livros verdes. Eu não sei de onde, não sei se você já teve esses livros. Não estou falando para se você chegar em casa e jogar fora, caso você tenha. Mas, enfim, tinha uns livros verdes, e num desses livros havia uma interpretação de Apocalipse. Eu tinha lá meus 7, 8 anos, e o livro procurava colocar imagens das figuras de Apocalipse, os seres viventes, as bestas, e eu achava aquilo horrível, sério, eu achava horrível aquelas imagens. Primeiro que as imagens eram mal feitas, você viu que os traços não eram bem definidos, e segundo porque, pensa um cordeiro que tem 7 chifres e 7 olhos, se você pensar isso literalmente, não vai ser uma imagem muito bonita. Portanto, a ideia de Apocalipse não é para você mentalizar literalmente a visão, é para você entender os elementos. Ou seja, ele tem 7 chifres, não porque é um animal grotesco, mas a ideia de chifre é a ideia de poder, a ideia de vitória, de conquista. E mais ainda, o livro de Apocalipse faz uma paródia
com aquilo que o império das trevas tenta ser e não consegue ser. Por exemplo, a besta em Apocalipse, ela também tem 7 chifres. Tenta parecer o cordeiro, né? Um desses chifres, numa das passagens, ele é cortado. E nasce um pequeno chifre que profere insolências. Só que a besta, ela é uma imitação barata, muito mal feita de Cristo. Porque Cristo é aquele que nós já lemos hoje. Ele era, é e há de vir. E a besta? Surgiu, já não há mais. Seus chifres todos, 7, tentando imitar o cordeiro, tentando falar como o cordeiro, não suportaram, não puderam se opor ao poder de Deus. Porque o verdadeiro poder vem de Cristo. Ele tem 7 chifres para demonstrar o seu poder diante do império das trevas. E diz mais, diz que diante do trono também tem 7 espíritos, que são 7 espíritos de Deus. Apocalipse 5, se você voltar lá, e essa imagem é uma imagem recorrente em Apocalipse. Nós já lemos no capítulo 1, verso 4 a 8, essa imagem aparece. Aqui no capítulo 5, ela é retomada, nas cartas também. O que significam os 7 Espíritos de Deus? Para a gente entender os 7 Espíritos, a gente tem que voltar lá em Isaías, capítulo 11, verso de número 1 e 2. Volta a sua Bíblia novamente agora em Isaías, capítulo 11, verso 1 e 2. O que nos diz? Isaías 11, verso 1 e verso 2. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Conte comigo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, 1. Espírito de sabedoria, 2. De entendimento, 3. Espírito de conselho, 4. De fortaleza, 5. Espírito de conhecimento, 6. E de temor do Senhor, 7. O que são os 7 Espíritos de Deus? 7 partes espirituais de Deus? Não. É a plenitude da atuação do Espírito ao longo da história. Ele é o Paráclito. É aquele que veio quando Cristo subiu ao céu. E é esse Espírito que Cristo envia por toda a terra para cumprir o seu plano. É por esse Espírito que a igreja tem garantia de que ela vai permanecer fiel até o fim, porque Ele é o penhor da nossa herança. Ele também é aquele que conduz a sua igreja em toda a verdade e a toda a verdade. Por isso, compreender o papel do Espírito é importante para compreender as reformas e os avivamentos ao longo da história da igreja cristã. Num dos encontros da fé reformada, Ian Murray fez uma exposição muito interessante falando de elementos comuns de reformas e avivamentos ao longo da história da igreja cristã. Sabe o que ele constatou comparando avivamentos e reformas em diferentes lugares do mundo, em diferentes épocas? Que há um elemento comum, a atuação do Espírito, trazendo contrição do pecado, a atuação do Espírito resgatando a pregação fiel da Sagrada Escritura, a atuação do Espírito dando mais uma vez um renovo à sua igreja. Por isso, os 7 Espíritos de Deus aparecem na saudação de Cristo, aparecem nas cartas e na visão. O que Cristo está mostrando, o Espírito Santo é fundamental para compreendermos o que Cristo está fazendo na história. É uma grande pena que essa doutrina do Espírito seja exagerada nos nossos dias, em alguns ramos. É uma pena também, voltando a crítica para dentro, que nós, reformados, calvinistas, conheçamos tão pouco das doutrinas do Espírito. Ficamos com tanto medo, talvez, de olharmos para o aspecto carismático, para o que dizem ser a atuação do Espírito, que nos esquecemos que a doutrina do Espírito é uma doutrina bíblica. Por isso, uma das indicações para você, pegue um livro do Martin Lloyd Jones. Ele tem um livro sobre Deus Pai, outro sobre Deus Filho, outro sobre Deus Espírito. Vale a pena ler. Nós somos o palco da atuação, o santuário do Deus vivo, através da habitação do Espírito. Por isso, os 7 Espíritos de Deus aparecem aqui em Apocalipse. E quando então nós vemos esses 7 Espíritos, aqui nós então entramos uma parte muito legal do texto, que são os 2 cânticos. No verso 9 e 10 tem o primeiro cântico, e depois também
no verso de número 12, nós temos um segundo cântico ao Cordeiro. É uma liturgia que está acontecendo aqui. Quando o Cordeiro está sentado no trono, quando ele assume, toma o livro, então é entoado um novo cântico. E essa palavra novo pode parecer para você estranha, mas tudo que esses cânticos estão cantando são coisas que a Escritura já disse. Por que a Bíblia fala de novo, um novo cântico? A palavra aqui novo é uma expressão que quer dizer algo que tem a ver com a obra redentiva de Cristo efetuada ao longo da história. Só para você ter uma ideia, a visão de Apocalipse 4 e 5 é uma visão da criação de Deus. Há uma representação através dos seres viventes, através dos anciãos, da criação adorando a Deus. E é por isso que faz sentido que seja um novo cântico, porque quem pode cantar esse novo cântico é uma nova criação. E isso tem profundo significado no Novo Testamento, porque nós somos nova criação de Deus. É essa palavra literal que Paulo usa em 2 Coríntios 5, verso 17. Nós somos nova criação. E é o que Cristo está fazendo através da sua igreja. Ele está efetuando através dessa igreja uma nova criação que alcançará todo o universo. Por isso é uma criação cósmica, é uma redenção cósmica. Não é apenas uma redenção individualista para os crentes separados, mas esse novo cântico, ele é um cântico performático de toda a obra criativa, criadora de Deus. E há uma repetição, uma ênfase muito interessante no primeiro cântico. Diz o verso de número 10, verso de número 10, que Deus constituiu reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. A ideia de que esses que agora são nova criação farão parte desse reinado de Cristo. Não dá, realmente, quando a gente vai olhando o livro, não dá para entender aquela visão de que os crentes vão reinar só 1000 anos no futuro distante. Uma visão milenista com a qual nós não concordamos. Para Apocalipse, aquele que foi lavado, teve as suas vestes lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro, ele já vence. Ele já é um vencedor. Ele já venceu. Porque o fato de ter sido alcançado pelo sacrifício desse Cordeiro garante a ele que, independentemente dos seus sofrimentos, independentemente do que ele está vivendo nesse mundo, ele já é um vencedor. Só que o que nós temos visto e vivido no nosso meio é um pouco diferente. As pessoas estão esperando vencer na vida. Elas realmente acreditam que vencer neste mundo é o mais importante. Compraram a ideia de que mais vale alcançar um status e uma posição social almejada aqui do que ter simplesmente a garantia da vida eterna. Mas eu estou falando daqueles que ainda não foram alcançados pelo Cordeiro. Eu acho um pouco pior aqueles que já conhecem a verdade do Evangelho, mas negociam a preciosidade dessa verdade. Deturpam a ideia de que são vencedores e ainda se preocupam em como vencer neste mundo a todo custo. No domingo tentam se redimir de alguma forma dos seus pecados, mas ao longo da semana é mais ou menos o ditado: cada um por si e Deus por todos. Numa versão banal, muito chula do que é a vida cristã. Se você está tentando vencer na vida nos termos seculares, você pode até ascender socialmente, você pode até alcançar as suas metas e objetivos, mas você continuará exatamente como Laodiceia, um miserável. O que mais às vezes nos assusta é cristãos que conhecem a verdade se apaixonarem por essas ideias falaciosas,
atrativas, mas pífias, sendo que tem algo tão precioso. A boa notícia para você que é crente e me escuta, você já venceu. Não interessa para Deus o modelo do carro, a escola que você frequenta, a roupa que você veste, o celular. Tudo isso é muito banal, porque diante de Deus você já venceu. Mas se você está preocupado em vencer simplesmente nessa vida durante a semana e se redimir no domingo, você está no caminho errado, você ainda não compreendeu o que o Cordeiro veio para fazer. Mas o cântico ele prossegue então no verso de número 11 e 12, com um outro cântico, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto. E aí, como um cântico, há um padrão cétuplo nesse cântico muito legal. Conte aí comigo, o que o Cordeiro é digno de receber? Conte comigo. Poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Quantos que deu? 7. A gente poderia falar de cada um desses elementos. O Cordeiro é digno de receber poder, é digno de receber riqueza. Riqueza que tem a ver com bens. Ele é o soberano de todo o universo. Mas uma das formas que a igreja serve ao Cordeiro é através das riquezas. Muito desse cântico tem como pano de fundo 1 Crônicas capítulo 29. Vários desses elementos que aparecem no verso 12 estão no cântico de Davi. E o contexto de 1 Crônicas 29 é o contexto em que Davi, fazendo os preparativos para a construção do templo, olha para o que o povo entregou ao Senhor e fala: Senhor, Tu és digno, nós estamos oferecendo as nossas riquezas a Ti, porque Tu és digno de receber tudo. Entre essas coisas, aquilo que chamamos nossas riquezas, mas aquilo que damos a Ti, ó Deus, nós das Tuas mãos é que Te damos. É como o John Stott disse no seu comentário sobre o Sermão do Monte. Falar que nós buscamos o reino de Deus e nos submetemos então à vontade soberana de Deus, que é um dos elementos principais deste texto, significa que todas as esferas da nossa vida têm que estar submissas a Cristo, inclusive o nosso bolso. Porque uma das formas é através da riqueza, da sabedoria, da força, da honra, glória e louvor. Mas o que existe é uma inversão gospel. Pessoas se esperam tudo de Deus, sem pensar em o que elas vão oferecer a Ele. Lembrando que esse oferecimento, essa oferta que a criação concede a Cristo pela sua dignidade, é porque Ele foi morto. Por isso que essa criação tem condições de oferecer algo ao Cordeiro, porque Ele morreu para nos fazer aptos a oferecer a Ele todos esses elementos. E aí então a visão prossegue para o seu último cântico, verso 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. O capítulo 4 começou com uma adoração a Deus Pai, que se sentou no trono. Capítulo 5 começa com a visão do Cordeiro que vai tomar o livro da mão do Pai. E o capítulo 5 termina então com os dois, Pai e Filho. E é também a menção aos 7 Espíritos de Deus sendo adorados. Em outras palavras, uma visão trinitariana, em que o Pai, o Filho e o Espírito são adorados. Não quero me delongar muito. Eu acho que um dos elementos que nós deveríamos resgatar na mentalidade cristã é o aspecto de que todas as coisas cooperam para a glória de Deus. Esse é um preceito reformado fundamental. Tudo existe, se move e acontece para a glória de Deus. Nada nesse universo, nem mesmo o pecado que ofende a Deus, acontece sem que no final seja para a sua glória. Talvez alguém que entendeu isso, talvez não, alguém que entendeu isso, foi um grande músico. Você deve já ter ouvido falar dele, Johann Sebastian Bach. Era um luterano,
Ele nasceu na época, era o Império Romano-Germânico, que hoje nós chamaríamos a atual Alemanha. Bach foi um músico extraordinário. Alguns dizem que ele é responsável pelo que nós chamamos de harmonia musical hoje. Foi uma coisa que Bach trouxe para a música. Mas como você sabe, ele era um cristão. Embora ele compusesse peças, concertos para autoridades, para reis, para imperadores e imperatrizes, ele sempre tinha em mente que mesmo aqueles concertos que não tinham no seu conteúdo aparentemente um tom religioso, ele entendia que tudo, exatamente tudo, era para a glória de Deus. Por isso, eu fiz questão de trazer na sua partitura, algumas de suas partituras, no final delas, ele escrevia por extenso uma expressão, não sei se dá para você ler, Soli Deo Glória. Tudo para a glória de Deus. É para isso que Apocalipse 4 e 5 estão nos levando. E eu queria então concluir e aplicar de algumas maneiras. A primeira conclusão é que a adoração verdadeira e bíblica, ela deve ser cristocêntrica. A adoração evangélica, talvez de uns 30 anos para cá, se tornou uma adoração antropocêntrica. É tudo eu, para mim, o Deus que me ama, que me vê, o Deus que... Eu já ouvi isso no CD, infelizmente, de um grupo evangélico, que Deus se surpreende com a nossa adoração. Nós somos tão bons adoradores que até chegamos a surpreender Deus, como se Deus olhasse para baixo e falasse: parabéns, meus filhos, vocês me surpreenderam, vocês são melhores adoradores do que eu pensava. Como se o centro da adoração fossem os adoradores. A adoração bíblica, ela é cristocêntrica. Por isso, a relutância, a luta e a dificuldade para não nos enredarmos por essa indústria cultural evangélica de letras que tem 2, 3 frases que são repetidas durante 5, 10, 15, 20 minutos, sem nenhum conteúdo cristocêntrico. Não é Cristo que está no centro, mas o adorador. A nossa luta é porque Apocalipse é claro em dizer que é o Cordeiro que está no centro. Ou a nossa adoração é cristocêntrica, ou ela é hipócrita, falsa, e diante de Deus não tem valor nenhum. Ele não precisa da nossa adoração. Ele sempre foi, é e sempre será Deus, independente se você quer adorá-lo. Se chegar um dia e você disser para Deus, ou chegar no seu coração: eu não vou mais adorar a Deus porque isso não compensa, você pode ter uma certeza: Deus não vai deixar de ser Deus. Ele não precisa de você, Ele não precisa da sua adoração, nunca precisou. Ele nos permite adorá-lo, é um privilégio. Se você não quer usar desse privilégio, o problema é seu, Deus continuará todo-poderoso. Quanto a você, eu não sei. A adoração é cristocêntrica. Sendo assim, os cânticos de Apocalipse ensinam como a criação e a igreja como parte dela louva a Deus. Você pode percorrer a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, você tem cântico, você tem louvor. Você não acha uma vez sequer que alguém se aproxima de Deus para adorá-lo com heresia. Com boa música, não importa o conteúdo da letra, a música é boa. Para a Escritura isso é uma grande falácia, porque a adoração bíblica, ela adora a Deus com a verdade. Se não for a verdade, para Deus não serve, porque Ele é digno de louvor e Ele é exigente. Terceira conclusão: o louvor é o propósito último da vida humana. Sinceramente, falei hoje de manhã, e para quem não estava de manhã, vou repetir hoje à noite. Nós deveríamos nos preocuparmos mais com a preparação para o dia do Senhor. Sério, nós não nos preparamos para o dia do Senhor. Tratamos como se fosse um dia qualquer, correto? Eu vou com qualquer disposição de coração, não me interessa como eu estou, eu vou chegar diante de Deus e Deus vai receber o meu louvor, venha como está, e Deus vai ser obrigado a admitir o seu culto. Não. Nós não nos preparamos, não nos importamos com o dia do Senhor.
E o que é tão contrastante é que os nossos símbolos de fé, a Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo, o Catecismo Maior, eles são enfáticos, isso ele foi feito para Deus. E nisso, Deus, na graça dele, permite a você que você descanse nesse dia, o sirva com mais detenção. Eu me assusto ao ouvir de cristãos que não descansam no domingo, que ao longo da semana eles assim, se desgastam, se esmeram para compensar o cansaço no domingo. Não interessa a Deus, interessa repor as minhas energias, porque segunda-feira é dia de preto na folhinha. Essa não é a mentalidade cristã. O domingo foi feito não para a sua glória, para a glória dele. A sua preocupação não é como você vai agradar a sua família e seus filhos nesse dia, é como você vai, com os seus filhos, com a sua família, seja com quem for, agradar a Deus. E digo, não estou dizendo só da ausência e da negligência para com os serviços religiosos. Eu acredito, e não estou sozinho, tem que me acompanha nisso, que você também só trabalhar nesse dia, mesmo sendo serviço religioso, você está errado, porque é um dia de descanso também. Uma preocupação chamada estresse dominical, e em alguns contextos do Brasil é muito complicado. Pense você, as mulheres talvez vão entender mais a imagem e o roteiro que eu vou traçar nesse domingo. Acorda de manhã, tem que arrumar os filhos, comida demais, porque talvez você está com fome. Mas enfim, vai ser uma comida gostosa, comida goiana, comida boa. Comida boa. Você tem ideia, eu sou capixaba, mas até de piqui eu gosto. Você tem ideia, tanto que alguns acham que eu me goianizei. Não sei se existe esse verbo. Enfim. Aí você faz o almoço, todo mundo fica satisfeito, muito feliz. Aí, às vezes, você não tem lava-louça, você tem que lavar a louça do almoço. Em alguns contextos do Brasil, 3 horas da tarde, tem uma DAP departamental, tem alguma reunião. Você vai para a reunião. Sai 5 horas da tarde, volta para casa. Já é hora de arrumar para ir para a igreja. Vai para a igreja de novo, volta. No final do domingo, você tem que tomar cuidado, porque você pode servir a igreja sem servir ao Cordeiro. Às vezes o que ele mais quer é que você fique um tempo fazendo absolutamente nada, exceto meditando sobre a verdade dele. Já tentou parou para fazer isso? Sai do WhatsApp, Facebook. Agora com a Copa do Mundo está difícil, né? Assim, falar, não assisti o jogo da seleção. Se compensa ou não é outra história, mas enfim. Você tem que parar um tempo e dedicar ao Senhor, descansar. Porque esse dia foi feito para isso. Eu quero fazer 3 aplicações rápidas aqui, em 3 áreas que eu acho que são fundamentais da vida cristã. A primeira área é o culto. Como nós estamos cultuando a Deus? Às vezes, a impressão é que não estamos entendendo o que está acontecendo aqui. As canções saem de forma automática. Às vezes a expressão corporal e facial diz muito do coração. Não são suficientes, porque o exterior pode enganar. Às vezes por fora você está normal, mas por dentro cheio de alegria. Isso é possível. É completamente possível. Mas talvez não é a regra. A postura de muitos parece apática, distante, impessoal. Estão com a pretensão de adorar o Deus vivo, mas como se fossem pessoas mortas. Não faz sentido. Nosso culto ele tem que ser mais intenso, ele tem que ser fervoroso, dá coisas, menos pelos seus pecados. Engraçado. São conduzidas a chorar, mas elas não lamentam pelo seu próprio pecado, que na Escritura choro muitas vezes é choro pelo pecado. Confira lá, é o caso de Davi, Salmo 51, Salmo 32, entre outros. Mas eu queria fazer uma segunda aplicação para a família. O maior objetivo da família deveria ser ensinar a amar a Cristo. Esse deveria ser o alvo, o desafio maior do princípio cristão familiar. E eu confesso com tristeza, irmãos, várias vezes eu já participei de vários exames de candidatos. E uma pergunta aos candidatos, seminaristas, ou aqueles que estão pleiteando uma licenciatura ao Sagrado Ministério, uma ordenação ao Sagrado Ministério, a primeira pergunta que deveria ser feita aos candidatos não é se eles são infra- ou supralapsarianos. Depois, se você quiser, eu posso explicar isso. Se eles acreditam ou não na contemporaneidade dos dons. Mas a primeira pergunta deveria ser feita: você ama Cristo?
Pois essa foi a pergunta de Cristo a Pedro, antes de mandá-lo: apacenta as minhas ovelhas. Quantos exames foram feitos sem que essa pergunta fosse feita? A pergunta que você tem que fazer ao seu filho, simplesmente, não é se ele te obedece ou não, é se a obediência dele é pelo amor a Cristo. Porque se ele amar a Cristo, ele não vai ter muita dificuldade em se submeter à sua autoridade. Mas se ele não ama a Cristo, você pode tentar, pode se esforçar o máximo que for. Será mero cumprimento de formalidades. O mais importante é o amor a Cristo. Mas eu quero uma terceira área, a área do serviço cristão. Só podemos falar de uma vida devotada a Deus quando tudo que temos e somos é dedicado ao Senhor. É isso que esses cânticos nos mostram. A honra, a glória, a riqueza, o louvor, o poder, tudo é entregue ao Cordeiro. Eu convido você a fazer uma oração que talvez você não gostaria de fazer, mas é necessária. Que se você não fez isso, você entregue hoje tudo a Cristo. Se você nunca teve a coragem de entregar seus filhos a Cristo e falar: Senhor, eles são teus. A vida deles pertence a Ti. Pode ser que o Senhor seja servido conservar a vida deles e eu morra e eles vão ficar. Pode ser que o Senhor os leve. Mas eu quero hoje entregar eles a Ti. Eles não são meus, eles são do Senhor. Eles, de hoje em diante, não vão viver só da forma como eu quero, mas da forma como Tu queres. Faça essa oração. Entregue também sua família, sua esposa, seu marido a Cristo. Porque Ele é Rei de todos. Entregue o seu trabalho. Mas, acima de tudo, se você nunca fez isso, entregue a sua vida a Cristo. Ela já é dele, porque Ele é o Criador. Mas não estou dizendo nesse sentido. Entregar a Ele como o Cordeiro que morreu. Pois é isso que o serviço cristão e a vida cristã significam. É isso. Tudo, ó Cristo, para Ti. Como diz uma das belas músicas que nós temos na história da Igreja Evangélica Brasileira, chamada Consagração, de João Alexandre. Termina assim: tudo, ó Cristo, para Ti. Vamos orar? Ó Deus, que grande privilégio temos como Teu povo, de reunidos em liberdade, culto público, podermos adorar a Ti. Que privilégio, ó Deus, render graças ao Cordeiro, bendizer o Seu nome, exaltar este nome que é santo, o Cordeiro puro, sem pecado, oferecido por nós. Ó Deus, queremos de fato entregar, Senhor, mais uma vez, se não o fizemos, as nossas vidas a Ti, reconhecendo o Teu governo sobre nós, a Tua soberania, e que o motivo último da nossa existência é a Tua glória. Perdoa-nos, ó Deus, por tantas vezes termos falhado em não tributar graças e a glória devida a Ti e a Cristo. Perdoa-nos, ó Deus, se temos vivido as nossas vidas para vencer e conquistar este mundo, sendo que a nossa vitória não está aqui, mas ela será finalmente concretizada na eternidade. Ó Deus, dá-nos a condição de que, se formos privados de tudo, absolutamente tudo, sejamos contentes em termos unicamente a Cristo. Não temos outro bem, ó Deus, senão a Ti somente. Dá-nos, ó Deus, essa disposição de renúncia, de uma vida entregue a Ti, que vive para a Tua glória, e que mesmo em meio a quedas, a lapsos, a pecados, que nos lembremos, ó Deus, que tudo que somos e tudo que temos pertence a Ti. Ó Deus, que as nossas vidas venham convergir para a Tua glória, que a existência dessa igreja, quer como instituição, quer como um organismo vivo, composto de pessoas, toda essa existência seja vertida para a Tua glória. Que o nosso culto a Deus seja uma expressão da nossa disposição em coração em entregar tudo a Ti. Se não o fizemos, que façamos agora,
pois tudo é teu, tudo para Cristo. Dá-nos um coração a cada dia todo de Cristo. É a nossa oração, o nosso pedido em nome de Cristo Jesus.